Conta pra gente, né, aí, o que tem a ver essa frase, minha família é complicada, com você? Tem tudo a ver, né? Porque a minha família era muito complicada. A senhora falou até que a grama do vizinho é sempre a mais verde. E eu tinha isso dentro de mim desde criança. Eu pensava assim, a família do meu amigo é a melhor e a minha é cheia de problemas. Porque assim, desde pequena eu já não tive muito conceito do que era família. Então, minha família era a que era desestruturada, o meu pai era alcoólatra, a minha mãe com 6 anos ela já adoeceu. Então, eu fiquei com essa... Você com 6 anos. Isso. Porque ela com 6 anos adoeceu, né? Você tinha 6 anos de idade. Isso, eu tinha 6 anos. Então, minha mãe adoeceu, eu tinha 6 anos. Então, ficou essa lacuna sem preencher. Então, eu ia para a escola, eu via todos os meus colegas com a mãe, com o pai, e eu não tinha. Desculpa eu perguntar, o que houve com a sua mãe? Minha mãe teve um AVC. Ela tinha 25 anos e eu 6, no caso. Ela teve você também nova, assim, né? 19 Sim, anos, então já tem tudo novinha. Essa questão de ter filho novo, então já tinha... Ela com certeza estava aprendendo a ser mãe. Isso. E ainda teve esse problema, né? E aí? Pode continuar. Foi bem difícil, assim, porque nessa altura eu tive que morar com os meus avós. Então, sem estrutura nenhuma, eles já eram mais velhos e minha mãe naquela situação. Então, fui morar com uma tia. Aí fica toda essa situação de ficar passando de mão em mão, que é muito difícil. Você é filha única? Não, tinha meu irmão, só que ele era mais velho e homem, então ele podia ficar com os meus avós. Meus avós não davam conta de cuidar de mim. Então, decorrente disso, eu me tornei uma criança muito difícil de lidar. Eu era muito rebelde, então respondia muito na escola, brigava com os outros coleguinhas, então eu dava todo esse tipo de problema. Então, fui morar com uma tia minha, só que ela já tinha outros filhos. Então, imagina, eu era sempre a segunda. Seja em tudo, nas pequenas coisas eu era a segunda. Então, presente, ir na escola, se tinha outra reunião, no caso dos meus primos, ela ia primeiro no deles. Se desse, ia no meu. Eu nunca fui prioridade de ninguém. Uhum. Então, isso foi gerando uma mágoa. Foi gerando essa questão de, tipo assim, pra ninguém eu sou importante. E esse é um dos pensamentos que os jovens, eles carregam, né? Eu não sou prioridade pra ninguém, meus pais não me amam, minha mãe não me ama, ninguém nessa casa gosta de mim. É porque um pensamento vai puxando o outro, né? Sim. Ninguém gosta de mim, e aí começa aquele sentimento de rejeição, aquele sentimento de que você tá realmente sozinho, perdido, abandonado. A gente ouve muitos jovens falar, eu me sinto lixo, Sim. Se eu morrer ninguém vai sentir minha falta, e por aí vai, né? É um pensamento puxando o outro, e infelizmente isso é uma realidade, mas vamos ouvir a história da Kali, né? Voltando um pouquinho também, né? Porque a questão da minha família ser complicada. O meu pai, tipo assim, normalmente a mãe adoeceu, o pai vai cuidar da mãe e vai cuidar dos filhos. Mas meu pai simplesmente falou, eu não quero esse fardo pra mim. Então, ele foi embora. Então, já tinha a questão de eu não ter a minha mãe, né? Que ela está doente. E tinha a questão que o meu pai não queria. Então, pra mim, eu era um fardo pro meu pai. E ele já era alcoólatra, né? Que você Sim, falou, já bebia muito. Já bebia muito. Assim, nunca foi uma família estruturada. Aquela família de comercial de margarina. Nunca foi. Mas, pelo menos, tinha aquela fachada. Então, quando eu perdi tudo, já foi, tipo assim, um baque. Eu não tenho ninguém mais. Então, nessa altura, eu fui morar com a minha tia, né? Depois que a minha mãe adoeceu. E ficava esse sentimento de não ser prioridade pra ninguém. A dona Gil falou, e é legal. Porque eu sempre pensava nisso. Se eu morrer, ninguém nem vai dar conta. Porque eu, muito nova, já tinha tomado muitos remédios pra poder chamar atenção. Porque eu queria ser prioridade pra alguém. Então, você tomou remédio pra tirar a própria vida? Na verdade, eu não queria morrer, eu só queria chamar atenção. Tipo, passar mal e alguém falar assim, alguém tá se importando comigo. Sim. Pra ver, né? Pra você ver quem realmente ali ia... Eu só queria ir pro hospital pra alguém ir lá cuidar de mim. Seria como se não fosse trágico. Mas eu já várias vezes tomava remédio pra poder ir pro hospital, passar mal e ter alguém ali do meu lado. Então, era um nível de carência muito grande que eu fui levando para minha adolescência, né? Então, esse trauma da minha mãe, apesar dela não ser culpada, eu tinha essa consciência, porque ninguém escolhe adoecer. Mas ela era a culpada, de certa forma, de eu não ter uma mãe, porque ela era minha mãe. Então, eu fiquei para mim, ela tem essa parte de culpa. Então, não consegui olhar para ela com esse respeito
que normalmente o filho tem com a mãe. Então, era um respeito de fachada. Eu tava até pensando hoje mais cedo, quando eu acordei, né? Eu liguei pra ela, eu falei com ela. E aí, antes eu sempre falava, Feliz Dia das Mães e tal, Deus te abençoe, toda aquela novela, comprava um presente, comprava, não era algo explícito, tipo assim, eu tenho um mago da senhora, não era isso, mas era o que estava dentro de mim, então eu fazia tudo que todo mundo fazia, mas era fachada. E hoje eu liguei pra ela, falei, dei parabéns, hoje ela não tá comigo, faz muita falta, que antes eu tinha e não fazia, então assim, mas foi verdadeiro, porque aquilo lá que eu tinha dela, acabou, né, que é a mágoa que vem com o sentimento de não ter a mãe por perto, ou até ter, né, porque ela estava lá, mas ela não tinha esse papel de mãe presente na minha vida, por causa das circunstâncias.